nos encaminhar agora, peço a atenção de todos, está indo muito bem, já é a primeira grande vitória do pessoal nessa eleição. Auditório repleto, silêncio absoluto, e agora nós vamos ouvir o nosso companheiro que vem lá do Planalto Central, referência forte do nosso partido, Martiniano Cavalcante. Boa noite a todas e a todos os companheiros e companheiras. Dizem que em período de carnaval no Rio de Janeiro não se faz nada de política. E o pessoal aqui está mostrando que se faz sim. Se faz. Então eu quero parabenizar a todos os militantes que se dispuseram a interromper o clima festivo do Carnaval para debater politicamente a construção da nossa candidatura. Eu disse bem, hein? Nossa suspensão no clima do Carnaval. Eu queria começar, companheiros, com uma apreciação muito categórica que nos coloca num campo bastante diferenciado de análise da realidade daquele ocupado pelos companheiros Plínio e Babá. Nós consideramos que existe no mundo um processo extremamente complexo que envolve as possibilidades de avanço das ideias socialistas. Apesar da crise e da gravidade objetiva das contradições capitalistas. É um falsário, aquele militante de esquerda, que diz que o agravamento das crises leva naturalmente, como decorrência própria, ao crescimento da esquerda. Isso não é verdade. Embora naturalmente, os processos revolucionários tenham profundas vinculações com processos de crise. Mas há também processos de contra-revolução que emergem em períodos de crise. E nós, se tivermos um pouco de bom senso, se quisermos construir política com seriedade para dialogar com o que há de mais sério e de melhor na sociedade brasileira, não podemos colocar as forças do socialismo na arena mundial em pé ou em condições de uma confrontação direta ou alimentar a ideia de que haja qualquer correlação de força que nos permita, nesse momento, grandes avanços. Não há essa correlação de forças. Não há. Infelizmente não há. Aqueles que acham que há, que os ventos tocam sempre para frente, que nós seguiremos indiscutivelmente na direção das tormentas, se esquecem de que aos revolucionários compete essencialmente a arte, a capacidade de transformar fraqueza em força através da política. A esse cenário internacional, no qual não faltam greves, lutas, esperanças, no qual se insere processos de sublevação na América Latina, um processo de desertificação econômica, ecológica e humana na África, uma conflagração na Ásia e no Oriente Médio. Apesar de tudo isso, de uma correlação de forças profundamente desfavorável às ideias socialistas. E há, além da correlação de forças, uma complexidade subjetiva em relação à construção do socialismo, porque o socialismo foi identificado na consciência das amplas massas como aqueles regimes totalitários, que distribuíram igualmente a pobreza e que também impuseram regimes ditatoriais opressores ao seu povo. Portanto, há ideologicamente um processo de extrema confusão na consciência social que precisa ser enfrentado com arte, com capacidade que a realidade nos exige. A essa realidade geral, mundial, nós temos no Brasil um obstáculo particular, específico. No final
final da ditadura se abriram duas grandes jornadas, duas grandes estradas, como opção para o povo brasileiro, em disputa concreta. De um lado estavam os trabalhadores, as camadas médias, os intelectuais, os camponeses, que propugnavam por uma perspectiva de conquista das liberdades democráticas e de profundas transformações na ordem econômica. Não foi um processo dissociado os gritos de diretas já com os gritos de não pagamento da dívida externa e interna. Não foi dissociado o grito de liberdade, respeito aos direitos individuais, do grito de reforma agrária sob controle dos trabalhadores. Não foi dissociado do grito pelas reformas e pela democracia na esfera política, do avanço necessário para a liberdade de organização do movimento sindical e do movimento operário. Foi um processo único que se plasmou como referência principal, como síntese, na estrela do Partido dos Trabalhadores e na personalidade corporificada de Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro lado, se debatiam as forças do capital, com a crise do governo Collor, com a crise do governo Sarney, com a transição complexa de Itamar, com a transição complexa de Fernando Henrique, com a estabilidade, mas com um processo de enfrentamento, de denúncias, que não permitiu um momento sequer à direita que tivesse garantido o seu projeto de estabilização conservadora. Entretanto, o PT trabalhou conscientemente com os seus instrumentos do movimento de massas, e aqui não se pode negar a responsabilidade do movimento sindical, que outrora se apresentara como o novo sindicalismo. Não se pode negar a responsabilidade do movimento camponês. E não se pode negar aqui a responsabilidade do MST.